Boa noite. Bem-vindos a mais uma entrevista especial aqui na Jovem Pan Online. Estamos aqui em tempo de Natal, às vésperas do Natal. Imagine só quantas operações com cartões de crédito estão acontecendo nesse exato instante, com as lojas funcionando até tarde. O que acontece quando esse sistema recebe tantos negócios, tantas compras fechadas? Nós vamos falar sobre o uso do cartão de crédito e o sistema que faz operar justamente essa fabulosa máquina de negócios em todo o mundo. Nosso convidado é Luiz Trindade, gerente de marketing da RSI Informática. Luiz, muito boa noite, obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Eu tenho aqui meu cartão de crédito, já usei várias vezes esse mês. Ótimo. A economia tem que girar. Né? Imagino que o seu também. O meu muito, sempre. A gente não tem ideia quando vamos fazer uma compra em um shopping ou uma loja nessa época do ano, a gente vê que tem muito movimento. Mas é possível quantificar quantas operações acontecem num dia com cartões de crédito? A gente fala em milhões de transações. Porque, na verdade, a gente está falando tanto em cartões de débito quanto de crédito. Né? E dentro das bandeiras todas, se você considerar a quantidade de bancos, de instituições financeiras que têm seus próprios cartões, a gente fala em milhões de transações. É por isso que todo o sistema, toda a infraestrutura relacionada a isso tem que ser muito sólida, tem que ser muito madura, porque senão você pode ter eventualmente algum problema, enfim, uma má funcionalidade qualquer e, consequentemente, uma compra pode não ser efetuada. Esse período de tempo, nos últimos anos, uma massa muito grande de novos consumidores chegaram aqui ao mercado, às compras, a chamada classe C. Isso. Imagino que boa parte dessa classe tem o seu cartão de crédito ou de débito, né? Sim. Na verdade, esse número a gente vem acompanhando pelas associações, o número realmente cresce assustadoramente, é uma evolução, é um caminho que não tem volta, né? Porque, na verdade, a compra ainda é muito mais segura do que se utilizar um cheque ou qualquer outra coisa, né? Então, é por isso que toda a infraestrutura de comunicação, de sistemas, os terminais são os POS que vão para as lojas, né? E todos os softwares envolvidos têm que estar muito bem testados e homologados, que é o que a gente faz através de testes de software, por exemplo. Imagina o consumidor com o seu cartão, que tem chip, chegou na máquina, ele vai fazer a compra. Qual é o caminho daquela compra? O que acontece naqueles segundos lá que o cartão foi digitado, a senha foi realmente colocada e a compra foi efetivada? É um processo extremamente rápido, tem que acontecer em segundos, né? Porque você tem um volume de transações muito grande acontecendo, mas basicamente a partir do momento em que você coloca o cartão na máquina, no estabelecimento, enfim, a informação que sai dali, a partir do momento que você digita a tecla verde ali, né? Quando você digitou a senha, etc e tal, ela obrigatoriamente vai ter que passar pela instituição de adquirência de cartões, vai ter que passar pelo banco para saber se existe saldo para compensar aquela compra ou não. E nesse processo todo também é validada a própria autenticidade do cartão, né? Se aquele cartão não é um cartão clonado, se é um cartão original e etc. E aí todo esse processo tem que acontecer em fração de segundo, na verdade, para voltar a informação para dentro da loja dizendo compra autorizada ou não. Mas hoje em dia realmente é um processamento que acontece com uma velocidade incrível, muitas vezes até envolvendo alguma consulta no exterior, nos Estados Unidos ou na Europa. Então tudo isso tem que acontecer nesse período bem curto de tempo. Aqui na Jovem Pan recebemos e-mails de muitos ouvintes de vários pontos do planeta que acompanham a nossa programação e há também aquele espaço para o consumidor. Certa vez um consumidor contou que ela se esqueceu, a consumidora no caso, ela viajou para a Espanha e ela esqueceu de avisar o cartão de crédito que ela estava viajando. E ela efetuou uma primeira compra, algo pequeno, uma roupa que ela precisou, uma coisa simples, em Madrid, o nome da cidade eu me lembro, Madrid. E depois ela continuou a sua viagem. Quando ela foi passar num segundo estabelecimento do cartão, bloqueado. O que aconteceu? Nesse caso, não é a minha especialidade, mas basicamente o que acontece hoje, o padrão de compra de cada usuário é muito bem registrado dentro da base de dados das operadoras de cartão. Então, a cada compra que você faz, um sistema vai analisando os valores, os locais e o tipo de item ou de bem ou de serviço que você adquire. A partir do momento, e ele traz, vamos dizer assim, uma média de padrão de comportamento de compra para cada usuário. O que acontece é que qualquer coisa que fuja muito dessa curva, então como foi o caso da pessoa que você citou, em outro país, muitas vezes um valor mais elevado, ou um item que ela nunca comprou, automaticamente o sistema emite um alerta dizendo, olha, esta compra está completamente fora do padrão da que a gente vem observando.
E você já deve ter notado, não sei se aconteceu isso com você, comigo já aconteceu algumas vezes, em questão de 2 ou 3 minutos, alguém já estava me ligando dizendo, seu Luiz, essa compra que eu estou vendo aqui, o senhor realmente efetuou? Porque existe todo um sistema por trás disso, monitorando o comportamento de compra de cada usuário de cartão. Por isso que o alerta é emitido. Ou seja, não se pode dar nenhuma pequena compra que não se saiba o que aconteceu. Não, hoje em dia realmente não há como. Isso dá crise conjugal, às vezes. Pode dar, pode dar. O trabalho de fazer essa aferição, detectar onde tem problemas. Eu imagino agora no Natal, um estabelecimento tem o seu movimento triplicado. Com certeza. E as bandeiras e cartões também. Existe um limite de suportar tudo isso? De repente, o volume de compras pode ser tão grande que haverá uma pane no sistema. Desculpa eu usar a palavra pane, mas geralmente você chega numa loja e diz, olha, não estamos operando com tal bandeira. Sim, sim. Imagino que seja o volume, isso o cliente deve saber. O volume de transações, porque existe sim, na verdade, o cliente, vou pegar, por exemplo, no caso aqui de teste de software, o cliente vai nos determinar qual é o número de transações ou de usuários simultâneos que ele pretende ter para aquele determinado sistema. Isso vale para para qualquer site de internet também, assim por diante. A gente consegue, através do teste de software, montar um ambiente computacional, que a gente chama, igualzinho ao do cliente, para operar exatamente da mesma forma. E ali naquele ambiente que é um ambiente controlado, um ambiente que só nós podemos operar, a gente estressa o sistema do cliente ao máximo. E ali a gente consegue dizer para o cliente, por exemplo, qual o volume de transações que o sistema dele suporta. E é justamente o que faz diferença, por exemplo, entre um site extremamente estável, é desnecessário dizer que os grandes sites de compra mundiais, uma Amazon da vida, por exemplo, tem esses sistemas extremamente robustos, extremamente muito testados, muito maduros, justamente para não acontecer esse tipo de situação, onde você tenta fazer uma compra e não consegue. Além da perda financeira, obviamente, da compra que não aconteceu, é a perda, o que a gente fere, a imagem corporativa daquele serviço ou daquela empresa, porque passa uma sensação para o cliente de que eventualmente aquilo não é confiável, de que não há qualidade por trás disso, né? Então, o que a gente faz através de testes de software, por exemplo, não só na parte de cartões, mas para vários outros sistemas, para sistemas de home banking, por exemplo, é justamente verificar se as informações que são colocadas ali saem do outro lado da maneira como deveriam sair. Desculpa a comparação, seria uma empresa de aviação construindo um avião e testando num túnel de vento? É mais ou menos isso. Aliás, falando em avião, qualquer tecnologia embarcada, né, ou seja, se a gente fala em helicóptero, em avião, em carro, né, imagina o grau de seriedade que se utiliza para testar os sistemas que estão nesses veículos, porque hoje tudo tem sistema, né? Só que quando a gente mexe com vidas humanas, a coisa é muito mais complicada, né? Então, esses certamente são os sistemas mais maduros e mais confiáveis que existem no mundo. São exaustivamente testados também, para que garantam a nossa segurança aí no ar e etc. Né? Ou seja, a empresa do qual você atua no marketing é uma empresa realmente especializada em testar tudo isso. A gente faz uma coisa só, teste de software. Porque todo sistema, quando ele é desenvolvido, ele precisa executar uma série de coisas, né? E o que a gente faz é justamente entrar dentro desse ciclo de desenvolvimento de um sistema, analisar partes ou o todo e dizer isto funciona, isto não funciona, isto tem erro. E aí, o que acontece também é assim, como a RSI só faz teste, a gente não escreve uma linha de código, a gente não cria sistemas. A gente testa o software dos outros. Essa independência para a gente é muito importante, porque a gente acredita que quem desenvolve um sistema não é o mais indicado para também testá-lo. É quase como advogar em causa própria. Então, nós somos, vamos dizer assim, os chatos do sistema, né? A gente fica apontando os erros que a gente encontra nos sistemas e isso é dito para o cliente em uma série de métricas que a gente utiliza. Funciona, não funciona, o seu sistema tem muito erro, não vai fazer o que você quer que faça. Ou o seu projeto vai ficar extremamente atrasado porque tem tanto erro que a gente está encontrando aqui que tem que voltar tudo para ser desenvolvido novamente. Então, a gente faz apenas teste de software, que é algo extremamente complexo, mas que está na vida de todo mundo. Hoje a gente mal percebe, às vezes, né? O que não é pouco, né? Não é pouco, absolutamente não. A psicologia usava uma expressão, usa ainda há muito tempo, resiliência, que depois passou a ser empregada, uma expressão que indica aquilo que sofre uma pressão muito grande, né? Um super estresse, mas tem uma capacidade de resistir a isso e recuperar-se. Né? De forma simplificada seria isso. Esse sistema de cartões com esses volumes de cargas
tem esse processo, essa resiliência, às vezes, ela consegue suportar ou ela tem um limite mesmo? Ela tem um limite pré-determinado. Algumas ações, digamos, emergenciais podem ser tomadas. Aí a gente está falando em sistemas de monitoramento, por exemplo, de hardware, de grandes ambientes computacionais, com mainframes, etc. Isso é monitorado muito de perto. Então, existe uma margem do que se pode fazer, vamos dizer assim, uma margem de crescimento temporário, mas é muito pequena, numa situação emergencial. É porque é tudo muito bem monitorado. Mas, efetivamente, o que você consegue fazer assim, é já prever uma demanda, que essa é a maneira segura, né? Então, é fazer uma previsão de quantas transações eventualmente você vai ter, no caso dos cartões, por exemplo, e já preparar todo o seu sistema para suportar aquilo. E nessa época do ano, realmente, o volume com certeza triplica, quintuplica, e aí toda a sua estrutura de comunicação e etc. tem que ser muito robusta, coisa de gente grande mesmo. Houve algum caso de um cliente que imaginava que o volume ia ser X, pediu para fazer o teste lá do seu software, etc. e tal, mas de repente, por um motivo ou outro, foi uma surpresa, cresceu a demanda, a procura foi ampla, mas houve um sistema preventivo que vocês detectaram que resolveu. Claro, eu sei que por ética não vai citar nomes, mas deve ter acontecido casos ou cases assim interessantes. Acontece com bastante frequência, na verdade. A gente consegue... o cliente, geralmente, quando nos procura, ele já passa um dimensionamento do volume de demandas bastante expressivo. Então, a gente já consegue trabalhar com aquele horizonte, né? Sabendo que a gente tem que chegar naquele número. Mas muitas vezes é impossível até, né? Então a gente, muito antes do cliente entrar em produção, ou seja, entregar esse sistema para o mercado, para que as pessoas possam utilizar, a gente já emite para ele uma série de relatórios dizendo, olha, não vai chegar na performance que você quer, mas existem várias medidas alternativas que você pode tomar antes de ir ao mercado. Isso realmente pode ser feito. Sabendo antecipadamente. Vocês não se sentem um pouco médicos aí na prevenção? Médicos investigativos. Na verdade, a gente costuma dizer que quem trabalha com testes de software é extremamente investigativo, porque a gente vai na linha de código, todos os sistemas, todas as linguagens de programação existentes, justamente para pegar o detalhe do detalhe. É quase como um médico meio forense, né? Vamos dizer assim. Muito bem. Existe um site da RSI disponível que os internautas possam acessar? O site da RSI é www.rsinet.com.br. O site aberto, pode conhecer como funciona o trabalho de vocês? Com certeza, e enfim, lá no marketing nós temos uma série de informações também que a gente pode passar para eventuais pessoas que queiram saber um pouco mais a respeito, que é uma disciplina muito nova, existe talvez há 15, 20 anos mais ou menos, mas hoje com a dependência de qualquer negócio, de sistemas, se torna algo cada vez mais importante, né? Para concluir, o Natal e essas festas, vocês detectaram realmente picos? O que pode acontecer? Houve algum sinal assim, não? Teve algumas medidas que a gente já costuma tomar e essas são orientadas, inclusive, pelo próprio cliente. A gente entra, já algumas semanas atrás, a gente entrou num período que a gente chama de freezing. Nesse período, o cliente determina que ele não quer mais mexer no sistema dele. Então, aquele sistema, a gente diz para ele, olha, a performance dele está garantida dentro desses parâmetros, etc. Eles tentam, evitam mexer no sistema a partir desse período de freezing, porque agora não é momento para se testar nada no mercado. A gente testou antes. Então, agora, dá para dizer com segurança que, no mínimo, assim, a parte de sistemas, que é a parte que a gente cuida, que a gente homologa, que a gente testa, etc., essa está bem segura. Ainda existe a parte de comunicação e etc., mas o mercado brasileiro hoje, o volume de transações é tão grande e é tratado com tanta seriedade que eu tenho certeza que o pessoal vai poder fazer suas compras de Natal com segurança. Pelo menos é o que a gente espera. Muito bem. Luiz Trindade, obrigado pela presença aqui à Jovem Pan, trazendo a experiência de vocês, esse lado que muita gente não conhece ainda, do que se faz em matéria aí de novidade tecnológica. Bacana. Eu que agradeço pela oportunidade. Uma boa noite e um excepcional 2013 para você e sua equipe. Boa noite para nós todos. Obrigado. Esta é a Jovem Pan Online.